achando que pode ser tudo. Você sabia que você ia sofrer um Alzheimer? Quando o seu ano só está tendo sua perna branca, sente frio, né? Você sente que está fazendo sua cabeça rolar? Pois é, Deus quer te livrar de um Alzheimer. O Senhor quer te curar essa noite. Amém? Quantos querem dizer glória a Deus? Feche os olhos. Senhor, aqui do teu céu, nessa noite, meu Pai, renova, restaura a saúde do teu filho, cerebral, emocional, restaura a memória dele, meu Pai, repreendendo essa enfermidade, esse mal, todo esse mal que é a porta da glória, em nome de Jesus. Se eu creio para Deus, se eu creio, você vai pegar o testemunho. Ele estava numa palha dessa vez, né? Deus está dando as quatro palmas para Deus.